Meu nome é Janaíta Vermelho, eu sou psicóloga, especialista em acupuntura e neurometria. Eu também sou prof de yoga. No vídeo passado, nós falamos de um assunto que tem preocupado muita gente, que é a ansiedade. Mas deve ter ficado claro para todo mundo que a ansiedade ela é normal. Todos nós vamos sentir um pouco de ansiedade em algum momento da nossa vida. O que preocupa são dois fatores. Quando os sintomas físicos da ansiedade são tão fortes que podem ser confundidos até com ataque cardíaco. E muita gente vai parar no hospital com esse tipo de sintoma, que é o que chamamos de crise do pânico, ataque de pânico. E dois, quando a ansiedade ela dura tempo demais. Ela é muito mais longa do que aquele evento que causou a ansiedade. Existem vários tipos de ansiedade, de transtornos de ansiedade, e que é o que nós vamos falar hoje. Quer saber um pouco mais? Então fica aqui comigo, mas primeiro, deixa seu like, deixa suas dúvidas nos comentários aqui embaixo. Nos próximos vídeos a gente vai respondendo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo dessa série sobre ansiedade. Algumas pessoas comentaram no vídeo anterior e disseram que se identificam com alguns sintomas de ansiedade. Gente, é importante todo mundo procurar uma ajuda profissional, procurar um psicólogo, uma psicóloga para tratar desses sintomas. Mas eu vou gravar um vídeo falando dos principais tratamentos e algumas dicas para você começar a aplicar no seu dia a dia. Mas no vídeo de hoje eu quero falar dos diferentes tipos de ansiedade. A gente classifica esses tipos de acordo com os gatilhos, com aquelas coisas que disparam a ansiedade dentro da gente. Então, assim, na infância, o tipo mais comum é a ansiedade de separação. Lembrando aqui, né, gente, um pouco de ansiedade é sempre normal. O problema é quando a gente percebe que a criança não se adapta na escola, não faz amigos, às vezes ela para de falar. Para isso a gente dá o nome de mutismo seletivo. O mutismo seletivo pode vir ser desencadeado por outros fatores e também pelo excesso de ansiedade, quando ela se torna patológica, se torna um problema. Então, vale a pena a gente ficar de olho nas crianças. Um pouquinho é normal, mas se a criança não aprende, não faz amigos, é bom procurar um profissional especializado para ajudar. Existe uma outra categoria dos transtornos de ansiedade que o pessoal sempre fala por aí, que é a fobia específica. É o medo específico de uma coisa. A gente pode dividir a fobia específica em várias categorias. E dentro dessas categorias tem os objetos disparadores, digamos assim. E cada um desses medos recebe um nome diferente. Por exemplo, tem a categoria de animais. Dentro de animais tem o medo de aranha, que é a aracnofobia, o medo de cobra, ofidiofobia, o medo de cachorro, por exemplo, sinofobia. Existe também uma categoria de, digamos assim, coisas hospitalares como agulha, sangue, injeção. Medo de agulha, por exemplo, é chamado de aikmofobia. Existe na categoria de elementos naturais o medo de altura, acrofobia, o medo de tempestades, brontofobia. E existem aqueles medos que não estão em nenhuma categoria específica, como o medo de palhaço ou o medo de ser asfixiado, por exemplo, que a gente chama de anginofobia. Enfim, são inúmeras as fobias específicas, cada uma tem seu nome, e o ansioso ele pode apresentar mais de uma fobia específica ao mesmo tempo. Tudo isso, gente, tem tratamento e vocês que se identificam com esses sintomas, precisam procurar um profissional qualificado, especializado para ajudá-los a tratar essa ansiedade e ela voltar para um nível normal em que a gente possa conviver e desenvolver as nossas habilidades e funções. Vale ressaltar aqui também que quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente não tá falando daquele medinho normal que todo mundo sente. No transtorno de ansiedade, por exemplo, uma pessoa que tem aracnofobia, um medo muito grande de aranha, ela vai ficar totalmente aterrorizada, ela vai ficar com o coração disparado, de repente sentir falta de ar, vai ficar paralisada. Ao contrário da gente que tem um medo normal de aranha ou nem tem medo de aranha, que apesar de ver esse animal, a gente consegue ir lá pegar um chinelo e matar a aranha, por exemplo, né? Pega um sprayzinho, um aerosol e joga de longe, mas a gente consegue lidar com essa situação. Quem tem o transtorno de ansiedade não consegue enfrentar os medos. Mesmo que entenda racionalmente que não existe um perigo tão grande assim, ela não consegue, ela sente todos os sintomas físicos
físicos que são conectados com o transtorno de ansiedade. Mas continuando aqui, a próxima categoria desses transtornos ansiosos é chamado de ansiedade social, fobia social. Isso atrapalha muita gente nas suas carreiras, inclusive pessoas que não conseguem desenvolver uma carreira por causa desse medo. Então, pessoas que são artistas brilhantes, musicistas brilhantes, por exemplo, e morrem de medo de subir no palco. Quem tem a fobia social não gosta de nenhum tipo de evento social. A pessoa evita ir para jantares, ir para locais que tenham muita gente. Elas vivem isoladas. Quando a pessoa tem esse medo especificamente de ser julgada no seu desempenho de trabalho, a gente pode dizer que é uma ansiedade de desempenho, porque está relacionada diretamente àquela atividade que a pessoa exerce. E a ansiedade social, a fobia social, tem a ver com todo e qualquer evento social. Não necessariamente subir no palco ou estar sendo avaliado durante o seu trabalho, o seu desempenho. Existe também a agorafobia. Esse é um transtorno bem específico de ansiedade e daria um vídeo inteiro só para falar disso. Quer dizer, cada transtorno de ansiedade daria um vídeo inteiro. Mas esse é um medo, não só dos eventos sociais, mas é um medo que a pessoa tem de não poder sair daquela situação. Um medo de não ter ajuda, então a pessoa às vezes deixa de sair na rua, não com medo de outras pessoas, mas com medo de que se acontecer uma situação de perigo, não vai ter ninguém ali para ajudá-la, ou não vai ter nenhuma forma dela escapar daquela situação que ela julga perigosa, ou que ela acha que pode acontecer de perigo, na verdade, né? E o tipo mais comum de ansiedade é a ansiedade generalizada, o que a gente mais vê por aí. Nesse transtorno, o ansioso se preocupa com muitas coisas ao mesmo tempo, com a sua própria saúde, com a saúde das pessoas que ele ama, que convivem com ele, preocupa com trabalho, com dinheiro, com finanças, tudo vira motivo de preocupação. É claro que todos nós nos preocupamos com todos esses assuntos em algum grau. O ansioso é aquela pessoa que não consegue fazer outra coisa se não se preocupar. Quer dizer, ele fica tão preocupado que algo pode acontecer e isso atrapalha outras atividades que ele tem. É diferente da gente que, eu tô preocupada com a minha filha, tá, mas racionalmente eu sei que ela tá num lugar seguro, então eu vou focar minha mente e pro meu trabalho, vou fazer o que eu tenho que fazer. O ansioso, ele não consegue fazer isso. Essa preocupação, esse medo é tão grande que ele acaba deixando de fazer outras coisas porque os pensamentos ansiosos dominam a sua mente. Outra diferença de uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada de uma pessoa que se preocupa o tanto, digamos, normal com as suas coisas, são os sintomas físicos, porque muitos ansiosos começam a sentir aquela angústia, o coração acelerar, um aperto no peito, uma falta de ar, só de pensar nesses assuntos. Então, não só atrapalha a sua vida, o seu trabalho, as suas relações sociais, mas também pode gerar sintomas físicos, e as preocupações ligadas a esse transtorno não têm precipitantes, ou seja, vem do nada. A pessoa tá aqui bem tranquila num evento legal e vem aquele pensamento que ela não consegue controlar, aquela preocupação angustiante de longa duração e muito intensa. E a última categoria de ansiedade aqui é a ansiedade gerada, induzida por substâncias. Bom, o próprio nome já diz, não é? Ela é induzida por substâncias, mas também pode acontecer pela descontinuidade do uso dessa substância. Por exemplo, a cafeína pode trazer o seu excesso, não é? Pode trazer esses sintomas ansiosos. Cannabis, cocaína, alguns remédios que são usados como sedativos também podem gerar esse tipo de sintoma. Alguns remédios para dor, como os opioides, por exemplo, e a anfetamina. Enfim, usá-los ou parar de usá-los podem gerar esses sintomas de ansiedade, os sintomas físicos e os sintomas psíquicos, sintomas mentais e a parte emocional relacionada ao medo, à angústia,
ao terror. Resumindo, gente, a ansiedade ela é normal até um certo ponto. Quando ela interfere nas suas atividades, na sua capacidade de se relacionar com as pessoas, então ela se torna um transtorno. A ansiedade está sempre relacionada ao medo. Para a psicologia, a diferença é: o medo tem um objeto disparador, como a gente falou no vídeo passado, tem um cachorro rosnando na sua frente, e a ansiedade ela não tem, ela é subjetiva, então ela seria como você pensar, imaginar que um cachorro pode rosnar para você e já começar a sentir os mesmos sintomas do medo. Existem vários tipos de ansiedade: ansiedade de separação, fobias específicas, ansiedade generalizada. Quando esses sintomas estão tão fortes, eles podem ser chamados de crise do pânico ou ataque do pânico. A ansiedade pode ou não ter crise. Então, uma pessoa com ansiedade generalizada pode, em algum momento, sentir uma crise de pânico, mas não necessariamente. Ela pode viver uma vida inteira com ansiedade generalizada sem ter crise do pânico. E uma pessoa que não tenha uma ansiedade generalizada pode meio que do nada sentir uma crise do pânico e ser um episódio esporádico, sentir uma vez só e depois não sentir mais também. O que todos esses tipos de ansiedade têm em comum é a excitabilidade autonômica. Meu Deus, e agora complicou? O que isso quer dizer? Calma, gente. Já veio aqui no meu consultório, já me viu falando várias vezes do acelerador e do freio. E a excitabilidade autonômica é o excesso de acelerador. Esse é um assunto bem longo que daria também um vídeo inteiro só sobre ele e nós faremos com certeza. Mas assim, as pessoas ouvem falar disso no meu consultório porque com a neurometria eu consigo medir esse acelerador e esse freio, que é o que a gente chama de sistema simpático e sistema parasimpático. Se você quiser saber mais sobre isso, aproveita, já faz suas perguntas aqui nos comentários e a gente vai desenvolvendo esse assunto nos próximos vídeos. Vamos divulgar informações de qualidade, gente. Me ajuda aí, eu conto muito com vocês.